Hoje nós vamos analisar Small Living World, esse jogo que te permite simular a sua própria biosfera 2D direto do seu celular. Eu sou o Francis Wallace e esse é o canal de Tudo Um Pouco. Após a tela de carregamento, você vai se deparar com uma outra tela mais ou menos parecida com essa, só que tudo vai estar vazio. Logo após, você vai ter a opção de clicar em um desses 6 possíveis mundos e poder configurá-lo da forma que você preferir. Clique naquele Vzinho e você vai direto para o mundo. Para você se movimentar pelo mundo, basta você segurar e arrastar na direção que você deseja ir. Você também tem a opção de dar zoom. E os outros controles são apenas clique e duplo clique, assim como clique e arrasta para você arrastar algumas estruturas, como os objetos estáticos. O jogo está todo em inglês, mas para auxiliar na tradução, tem algumas enciclopédias que vão te permitir traduzir usando o seu tradutor preferido. No meu caso, o Google Tradutor é o único tradutor que eu uso. Então, você pode colocar lá no Google Tradutor e você vai entender um pouco mais sobre as plantas, sobre os animais e também sobre os status que cada um deles podem ter. Você não vai começar do zero, vai ter uma árvore da vida. Essa árvore vive muito, cresce muito e é muito resistente. Você também vai ter que ficar olhando os pontos, o score e, se quiser, também o tempo de vida do mundo. Quantos anos o mundo tem. Você vai começar explorando as plantas, que vão estar desbloqueadas apenas as gramas, as ervas e as flores. Para cada coisa que você colocar no mundo, seja planta, animal, objeto estático ou outra coisa, você vai gastar pontos. E esses pontos vão sendo recuperados ao longo do tempo. Para você conseguir mais pontos rapidamente, você vai necessitar de keys ou então de uma maior quantidade de score. Score você vai conseguindo quanto mais vida tem o seu mundo, quanto mais árvores, mais plantas, mais animais, mais seres tem no seu mundo, assim como também objetos estáticos, sejam eles rochas, espadas, que tem espalhado pelo mundo, mais escória você vai tendo. Então, é algo assim que sempre vai crescer. Quanto mais plantas você vai colocando, mais escória você vai ganhando e mais pontos também. Eu falo isso pois, por mais que comece super lentinho, como vocês podem bem ver, o crescimento de pontos, quando você vai chegando a uma quantidade maior de score, você vai ver que a velocidade vai aumentar surpreendentemente se comparado quando você iniciou no jogo. Não vai ser necessário que você coloque plantinha por plantinha no mundo, sim apenas umas duas, para que elas possam se multiplicar, se reproduzir e nascer várias outras plantas similares a ela. Assim, também funciona com os animais. Você precisa colocar um casal para que eles se reproduzam e encham o mundo de outros animais da mesma espécie. As keys você consegue através de anúncios, que é opcional. Você assiste se quiser, você consegue keys se quiser. Assim também como você pode ser presenteado pelo jogo com keys extras. Pode ser de 1, 2, 3, 4 ou mais keys que você pode ganhar com o próprio jogo. O próprio jogo te dá as keys para você gastá-las. Mas, através dos anúncios, você vai lá, clica na TVzinha, dá duplo clique, espera carregar e quando carrega aquela opção, você vai enchendo até a TV ficar totalmente colorida. Então, vai aparecer a chave e depois você vai clicar nessa chave e após clicar na chave, você vai ver que ela está ali prontinha para você usar e desbloquear qualquer outra coisa que você desbloqueie através de keys. Então, não vai ficar aparecendo vários anúncios na sua tela, esses anúncios são opcionais, você assiste se você quiser. A velocidade que você evolui, quem diz é você. Você pode jogar apenas alguns minutos e conseguir alguns pontinhos, ou ficar ouvindo o som da natureza enquanto você joga, já que a trilha sonora do jogo é justamente isso. O grilo, que eu particularmente não gosto desse grilo. Tá? Ele me incomodou bastante no início, mas agora a gente aprende a ignorar o grilo.
Se você procura um jogo para ficar um pouco mais calmo, passar seu tempo, construir o seu próprio habitat 2D direto do seu celular, Small Live World é o jogo certo para você. Além disso, ele tem a possibilidade de ocupar pouco espaço. Na verdade, ele ocupa muito pouco espaço. Lá, como vocês veem na Google Play, ele é uma quantidade mínima de espaço que eu acho que atualmente ele cabe em qualquer celular. Eu espero que ele continue assim, porque é muito pouco espaço, ele não vai incomodar ninguém ali no seu cantinho, não vai interromper a função de nenhum aplicativo. E você também vai poder jogá-lo em momentos aleatórios, quando você quiser, sei lá, passar um tempinho no ônibus ou algum local assim, porque você evolui rápido no jogo, não precisa de muito tempo para você conseguir tudo isso que está aparecendo aí na tela. Você só precisa de um pouquinho de dedicação até, mas não tanta. Alguns 10 minutinhos você consegue bastante coisa já. Também é interessante ver as plantas e os animais se espalhando pelo mundo, se multiplicando cada vez mais e ocupando mais espaços. Infelizmente, algumas vezes a água da chuva atrapalha bastante porque acaba eliminando algumas plantas e como os animais sobrevivem nessas plantas, eles acabam morrendo também. Também é muito legal você descobrir os segredos de cada objeto estático que está ali, porque você fica esperando um tempinho para dar uma olhadinha, né? Porque não vem logo de cara. Também é muito interessante você ver os poderes de cada animal místico, que atualmente são apenas 3. E também outros segredos, como por exemplo o espírito, que aparece quando você tem uma bela floresta pelo seu mundo. Você também vai desbloqueando novas conquistas, que na verdade você nem vai se preocupar tanto com as conquistas, apesar de que elas vão oferecer alguns pontos para você. Mas você simplesmente vai jogar e vai conseguir elas. No meu caso, eu joguei e nem foquei em conquista nenhuma e simplesmente ganhei várias conquistas assim. Pelo que eu pude perceber, quando você desinstala o jogo e o reinstala, os mundos e o progresso salvo não voltam. Apesar de eu considerar a evolução até que rápida e a possibilidade de fazer o backup dos mundos compartilhando eles, acredito que um possível login com uma conta do Google ou até mesmo do Facebook ajudaria bastante. Outro ponto negativo que me chamou a atenção foi a falta de equilíbrio no mundo. Deixa eu dar alguns exemplos. No oceano que eu criei, pude perceber que os corais, apesar de viverem muito tempo, se multiplicam rapidamente, tanto quanto as algas marinhas, que são o principal alimento da maioria dos seres aquáticos presentes no jogo. Ao ocupar espaço das algas, os peixes acabam ficando sem alimento e por consequência morrem. Continuando no oceano, vi que a extinção dos peixes pode ocorrer de outra forma. Os tubarões se reproduzem rapidamente também, e com uma superpopulação deles, há necessidade de uma super quantidade de presas a todo instante, mais do que a velocidade que os próprios peixes conseguem se reproduzir. Com os tubarões não tendo o peixe necessário, eles morrem após extinguir as suas presas e deixando o oceano vazio de animais, a não ser pelas águas vivas, que se multiplicam tão rápido que também leva à extinção dos outros seres aquáticos. A situação de predador e presa se repete em terra firme e o das plantas também, onde o baobá, apesar de viver até 1125 anos, se reproduz muito rápido, ocupando o lugar de outras possíveis plantas. Talvez se as plantas e os animais que vivem muito tempo tivessem uma baixa reprodução, poderia amenizar isso. Na minha opinião, a árvore da vida inicial, que por sinal minha se chama tapete, é banalizada quando existe a possibilidade de ter várias pelo mundo. Acredito que sua existência deveria ser única e sua morte representasse o fim do mundo, porque afinal, seu nome é Árvore da Vida. Devo pontuar aqui que joguei e jogo a versão beta e por isso talvez tenha tanto a falar. Gostaria de parabenizar a ou os responsáveis pelo desenvolvimento do jogo, que por sinal é muito bom, e dizer que alguns comentários e classificações do jogo na Google Play são equivocados. São de pessoas que não deram uma real oportunidade para o jogo, como por exemplo a de não dá para jogar sem pagar, não tem a opção de criar um mundo, tem que pagar para avançar, entre outros. Bem, aqui eu me despeço de vocês e se vocês tiverem gostado, já sabem, né? Basta se inscrever no canal e até o próximo vídeo.